Quanto tempo leva para uma pessoa superar um relacionamento narcisista? É sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Olá, gente, muito boa noite, muito boa tarde, muito boa madrugada, muito bom dia, não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo. E hoje eu quero falar de algo muito importante, um assunto muito interessante que muitas pessoas me procuram nas minhas redes sociais me perguntando: Eliud, quanto tempo leva para uma pessoa superar um relacionamento narcisista? A gente precisa entender, pessoal, que não existe um prazo, não existe um tempo determinado onde a pessoa ela consiga superar um relacionamento narcisista. Por quê? Porque existe muita coisa envolvida, entende? Existe a duração, existe a intensidade, existe todo o contexto de que varia de pessoa para pessoa, de vítima para vítima. Então, quando a gente fala de dar um prazo, quando a gente fala de dar um tempo para a pessoa superar um relacionamento narcisista, fica muito ruim para a vítima. Por quê, por exemplo? Se eu chego aqui e digo para você que 2 anos é o suficiente. Agora imagina se você já tem 3 anos. Como você não estaria se sentindo agora? Provavelmente você estaria se achando atrasada no seu processo de cura, não é verdade? Mas cada pessoa está no seu tempo, entende? Quem saiu com 6 meses ou quem saiu com 2 anos, 10 anos, ninguém está atrasado ou está adiantado. Cada uma, cada vítima está no seu tempo, entende? O que existe são fases, que é o que nós vamos falar agora, as 3 fases de recuperação de um relacionamento narcisista. E aí você vai poder se encaixar dentro de uma dessas 3 fases e saber aonde exatamente você está, ok? Primeira coisa que você precisa entender: cada pessoa, gente, tem a sua forma única de ver a vida. Cada pessoa tem a sua forma única de sentir a vida. Entende? Então, o que para você pode ser um copo com água, para mim pode ser uma tempestade, entende? O que para você pode ser uma tempestade, para mim pode ser um copo com água. Então, cada pessoa tem a sua forma única de sentir a vida. Eu costumo sempre dizer que dor não se compara. Por quê? Porque o que pode doer para você pode não doer para mim. O que pode não doer para mim pode doer para você. Entende? E tratando-se de vítimas de relacionamento narcisistas, a gente precisa entender que cada pessoa tem a sua forma única de enxergar tudo isso, de sentir tudo isso. Entende? Por isso que não existe uma data ou um prazo correto. De forma alguma. Você está dentro do seu tempo. Ok? Então vamos lá. Fatores que vão influenciar diretamente na sua recuperação: a duração e a intensidade do relacionamento. A duração, o tempo que foi, é claro que um relacionamento de 20 anos eu não posso comparar com um relacionamento de 3 meses. Entende? Não existe essa comparação. É claro que um relacionamento de 20 anos vão existir mais coisas envolvidas, mais tempo investido, mais esforço investido nesse relacionamento, mais também tempo de sofrimento, de abusos psicológicos, entende? Então, a duração e a intensidade do relacionamento, ele atinge diretamente a sua recuperação. Outra coisa que atinge diretamente, que afeta diretamente a, a recuperação de uma vítima de um relacionamento narcisista, que é o nível de dependência emocional e o nível de dependência
financeira. O nível de dependência emocional. Tem gente que a dependência emocional dela é menor, outra já é maior, outra não tinha dependência financeira, outras milhares ou milhões já têm dependência financeira. Outra coisa que influencia diretamente o apoio externo, o que nós chamamos de rede de apoio. Existem pessoas, existem vítimas que, infelizmente, elas estão sozinhas. Elas não podem contar com a família, não podem contar com amigos. Entende? Então, todas essas situações, podemos assim dizer, elas influenciam diretamente na recuperação de um relacionamento narcisista. Essas coisas precisam sim ser levadas em conta, ok? Então, dito isso, nós vamos falar agora sobre as 3 fases da recuperação. E aí você vai, à medida que eu vou falando, você vai se situando para saber onde você está nesse processo. A primeira fase de uma recuperação de um relacionamento narcisista é o que nós chamamos de a fase da desintoxicação. Quando a pessoa sai do relacionamento narcisista, quando ela faz o que nós chamamos de contato zero, quando ela rompe o contato, bloqueia em redes sociais e outras coisas mais, é aquela fase do choque emocional, é aquela fase onde bate aquela abstinência, aquela vontade de ligar para a pessoa, aquela vontade de falar com a pessoa, aquela vontade de stalkear as redes sociais da pessoa para saber com quem ela está, o que ela está fazendo. É aquela fase do relacionamento, ou da recuperação, melhor dizendo, onde existe os mecanismos de defesa do cérebro, usando a saudade, mostrando, trazendo à lembrança os momentos bons da relação. Aqueles pensamentos obsessivos sobre a pessoa narcisista, é onde muitas vítimas não se entendem, né? Por que ainda eu sinto saudade dessa pessoa? Por que ainda eu quero estar perto dela? Por que mesmo sabendo que ela me fez tanto mal, eu ainda quero ver o que ela está fazendo, eu quero saber com que ela está andando, quero saber se a vida dela está andando. Essa é a fase da desintoxicação, é a fase onde você vai se afastar da pessoa narcisista e você vai passar aqueles momentos de abstinência. Essa é a que nós chamamos de fase da desintoxicação. É onde você vai começar a desintoxicar o seu cérebro, o seu corpo da pessoa narcisista, da pessoa abusadora. É aquela fase da confusão mental, onde você não entende muito bem o que está acontecendo, onde você não entende muito bem o que aconteceu. Aquelas velhas perguntas, por que ela fez isso? Por que por mais que eu tenha feito o meu máximo, dei de tudo para ela, essa pessoa me tratou dessa forma, essa pessoa me descartou desse jeito? Por quê? Onde foi que eu errei? Essa é a fase que nós chamamos de fase da desintoxicação. Você que está me assistindo agora, você está nessa fase da desintoxicação? Escreva aqui embaixo. Escreva aqui embaixo. Coloca aqui embaixo. Como foi essa fase para você? Quais foram as suas dificuldades? Porque outras pessoas serão ajudadas através do seu comentário, tá bom? A próxima fase é o que nós chamamos de fase da reconstrução. É aquela fase, gente, onde você começa a ligar todos os pontos, não tem? Você começa a ter uma maior clareza de tudo o que aconteceu. Você começa a olhar para tudo que você viveu e você consegue entender tudo aquilo que aconteceu. Por que ela agia assim, por que ele agia dessa forma, por que ela fazia daquele jeito, por que ele fazia daquele jeito.
você consegue entender toda a manipulação, você consegue entender todo o jogo emocional que estava por trás, você consegue entender a sua confusão mental, por que que você se comportava daquele jeito, por que que você sentia daquele jeito. É uma fase de descobertas. Você começa a descobrir coisas, você começa a entender coisas. É a fase onde você começa a fortalecer a sua autoestima, você começa a entender que esse relacionamento chegou ao fim não foi por sua culpa, não foi por sua causa, era porque você estava tentando consertar alguém que não tinha jeito, é porque você estava tentando consertar alguém que já entrou na sua vida quebrado, quebrada. É a fase que você começa a olhar para si, é a fase que você começa a desenvolver novos hábitos. Você começa a voltar às atividades que você tinha antes de conhecer essa pessoa, antes dessa pessoa fazer parte da sua vida. Essa é a fase da reconstrução. É a fase onde você começa a desenvolver a sua própria identidade. Você começa a viver novamente. Você começa a sonhar novamente. Você começa a, a, a voltar a praticar o que você deixou de praticar por essa pessoa. É a hora que você tira os planos da gaveta, é a hora que você tira da gaveta os projetos que você parou por conta dessa pessoa. É a fase da reconstrução. Então, a primeira fase, a fase da desintoxicação, é a fase onde você desintoxica o seu corpo, a sua cabeça, a sua mente da pessoa narcisista. Fase da abstinência, da dor, da confusão mental. Passada essa fase, entra a fase da reconstrução. É a fase onde você tem conhecimento, onde o conhecimento te alcança e você começa a ter clareza de tudo que você viveu. E por último, o que nós chamamos a fase da liberdade emocional. Essa é a fase mais desejada. É a fase que eu desejo que você alcance. Que é a fase onde a pessoa narcisista, ela já não domina mais os seus pensamentos. É a fase onde você volta a acreditar no amor, você volta a acreditar nas relações saudáveis, você impõe os seus limites. É a fase onde você recupera a sua autoconfiança. Entende? A pessoa narcisista, ela, de repente, você tem um filho, tem uma filha com essa pessoa, ela está ali, ela não deixou de existir, mas você hoje consegue conviver. Conviver não, você consegue viver, mesmo numa situação tão complicada que é ter um filho ou uma filha com uma pessoa narcisista, o que ela faz não te atinge mais. O comportamento dela já não molda mais os teus comportamentos. Entende? Você já passa o dia ou os seus dias sem pensar naquela pessoa, sem ter desejo, curiosidade de saber o que ela está fazendo, com quem está fazendo. Essa é a fase da liberdade emocional. Só que a gente precisa entender, pessoal, que essa fase da liberdade emocional, ela não é um sonho impossível, entende? É difícil, não é fácil não, é difícil, mas é um sonho alcançável. É um sonho onde existe uma possibilidade de alcançar. Não é uma utopia, não é um vender terreno na lua. Não, é possível, mas vai exigir muito tempo, muita dedicação, muito cuidado, muita compreensão com você mesmo, com você mesma. Por isso que eu falei no início desse vídeo, que não existe um tempo. Não existe um tempo. É uma caminhada longa, cansativa,
mas que no final dela existe um prêmio, que é alcançar essa liberdade emocional. Agora, existem alguns erros comuns que prolongam essa cura. E aí você precisa entender isso. Essa cura ela é possível, Eliud? Ela é possível. Mas existem alguns erros que podem prolongar essa cura, podem dificultar essa cura. Vou citar alguns. Manter contato com a pessoa narcisista. Entende? Só mantenha contato se for necessário. Ah, tem filhos envolvidos. Mantenha contato por um canal de comunicação. Corte todos os outros. Não tem necessidade. Não tem necessidade de você ficar stalkeando o que a pessoa está fazendo, o que ela está fazendo, com quem está andando, aonde está indo. Não te interessa mais. Ela já causou na sua vida estrago suficiente. Entende? Outra coisa, buscar respostas e fechamento emocional. Gente, isso aqui é muito grave. Existem pessoas que estão há 10 anos esperando um fechamento de relacionamento. Tem gente que até hoje ela espera uma resposta de alguém que não vai dar resposta. Ah, mas ela saiu da minha vida, ele saiu da minha vida sem me falar nada. E precisa falar alguma coisa? Ela precisa dizer que já terminou? Tem necessidade dela dizer que o relacionamento está terminado? Se há meses atrás, há semanas atrás, ela simplesmente virou as costas para você e seguiu a vida dela, precisa fechar alguma coisa? Já não está fechado, não? Entenda algo, gente. A nossa cabeça ela precisa fechar ciclos. Enquanto o ciclo não for fechado, ela vai passar o tempo todo buscando respostas. Existem respostas que já foram dadas, só precisa você aceitar essa resposta. Ah, Eliud, ela terminou comigo, ele terminou comigo pelo telefone, nunca mais falou comigo. Eu quero ter uma última conversa. Você precisa ter uma última conversa para entender que chegou ao fim, para entender que ela não quer mais viver com você. Qual é a parte disso que você não entendeu? Você só vai entender se ela chegar para você e disser assim, olha, eu não quero mais por conta disso, 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 disso. É só por isso. Então pare de ficar buscando respostas que você não vai ter e ela não vai te dar. Pare de ficar buscando reconhecimento. Ah, eu quero que ele ou ela um dia reconheça que errou. Isso não vai acontecer. Pare de esperar uma retratação. Essa busca por essa resposta e por esse fechamento vai te manter dentro disso e vai prolongar a sua cura. O quanto antes você aceitar que não vai ter resposta, que não vai ter um fechamento, melhor. Você vai adiantar a sua cura. Então vamos lá. Manter contato, buscar respostas, achar que a pessoa narcisista vai mudar e se culpar por ter sido enganado ou enganada. Esquece que ela vai mudar. Esquece. Ela vai ficar dando essas pequenas esperanças de mudança para você parar a sua vida, para você prolongar a sua cura. Ela não vai mudar. Ela já provou para você como 2 mais 2 são 4, que ela não vai mudar. Há quanto tempo você esperou ela mudar? Ela mudou? Mudou para pior. Aceite que ela não vai mudar. Isso vai adiantar a sua cura. Pare de se culpar por ter sido enganado, enganada. Você não é a primeira pessoa do mundo e nem vai ser a última pessoa do mundo a ser enganada, a ser enganado. Não foi a primeira vez que você foi enganado e nem vai ser a última. Você foi enganado e enganada buscando a felicidade. Qual o problema nisso?
Você tinha as suas razões para estar lá dentro ou não tinha? Claro que tinha. Você queria ser feliz, você queria constituir uma família, você queria construir um lar. Depositou a sua confiança em uma pessoa errada que você não sabia, que demonstrou ser a melhor pessoa do mundo. Qual é a sua culpa nisso? Entende? Pare de se culpar, pare de esperar uma resposta. Para de achar que essa pessoa vai mudar. Vamos começar a partir de hoje a acelerar esse processo de liberdade emocional. Vai investir em cursos de autoconhecimento, vai investir em terapia. Vai voltar a viver a sua vida, vai tirar os projetos da gaveta, vai investir na sua carreira profissional. Vai retomar os projetos que você deixou para trás. Vai focar em novos projetos. Quando você faz isso, gente, você está acelerando a sua recuperação. Ao invés de você ficar preocupado com o tempo, quanto tempo vai levar, se eu estou dentro do tempo, se eu não estou dentro do tempo, esquece isso. Esquece isso, esquece o tempo. Não cometa erros para não prolongar a sua cura e acelere a sua cura através de novos comportamentos, de novos hábitos. Ok? Esquece tempo. Você está no seu tempo. Ok? Escreva aqui embaixo para mim nos comentários. Qual dessas 3 fases você está hoje? Na fase da desintoxicação? Na fase da reconstrução? Ou você, graças a Deus e a sua coragem, vontade, resiliência, você já está vivendo a fase da liberdade emocional? Escreva aqui embaixo para que isso possa motivar outras pessoas. Tá bom? Gente, obrigado por você estar aqui comigo. Vou gravar mais vídeos. Já aproveita, siga aqui o nosso canal no YouTube para que você possa receber as notificações dos nossos novos vídeos. Tá bom? Já aproveita e me siga lá no Instagram também. Psi Eliud Góes lá no Instagram, onde todos os dias eu estou colocando material lá. Tá bom? Abraço. Tchau, tchau.